Estamos iniciando o quarto trimestre deste ano de 2024. O título deste trimestre é As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então nós vamos ver aqui 13 lições, maravilhosas, onde nós vamos estar falando sobre as promessas de Deus. Vamos estar falando das promessas de Deus para Israel, das promessas de Deus para a igreja, promessa e obediência, promessa de salvação, promessa de cura divina, promessa de um coração novo, promessa de paz, promessa para pais e filhos, promessa de proteção divina, promessas de provisão, promessas de vida abundante, e as promessas de Deus são infalíveis. E a lição de número 1, ela tem o título As Promessas de Deus. Faremos agora então o resumo desta lição de número 1, onde o textual está dizendo: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. Deus confirmando a Jeremias, Deus chamando Jeremias, dizendo a ele que o escolheu desde o ventre. Jeremias, colocando alguma dificuldade, dizendo que ainda era um menino, e Deus já dando revelações a ele, mostrando a ele visões e falando para ele, dizendo, deixando claro para ele: eu velo sobre a minha palavra. Ou seja, você vai profetizar, mas quem vai fazer com que a palavra se cumpra, Jeremias, sou eu. Por isso você, crente, deve levar a palavra com amor, com carinho, e saber que quem converte, quem convence o homem é o próprio Espírito Santo. Verdade prática: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. O nosso Deus é Deus de promessas. Nosso Deus é Deus que cumpre aquilo que Ele faz, aquilo que Ele diz, que Ele promete. Leitura bíblica em classe se encontra em Isaías capítulo 55, do verso 6 ao verso de número 13. E nós vamos agora para a nossa introdução desta primeira lição do ano, deste trimestre. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus para se concretizarem. Elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Então nós vamos ver aqui que existe, a promessa, aquela promessa que Deus faz, e que se o homem crer ou não crer, ela vai se cumprir. Por exemplo, o arrebatamento da igreja. E tem promessas que são condicionais. Então há promessas condicionais e promessas incondicionais. Então, as promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nessa lição, desenvolveremos um assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua santa e bendita palavra. Vamos para a primeira parte aqui desta lição, um convite de Deus. Então nós estamos com base no Isaías 55 e nós temos um convite de Deus, porque a palavra do Senhor, ela está dizendo, que ela é como a chuva. A chuva, ela vem, ela rega a terra, ela enche os lençóis freáticos. Então Deus comparou a sua palavra como a chuva, dizendo que a palavra dele jamais vai voltar vazia. Ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Então Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação, porque nós temos que entender isso. O evangelho é para salvação, sim, para a salvação dos que creem, mas aquele que não crê será condenado. Então, quando nós pregamos a palavra, às vezes ficamos frustrados se alguém responde negativamente aquele convite do evangelho, mas há pessoas que respondem negativamente, daqui a pouquinho elas vão ser alcançadas pelo Espírito Santo, mas muitas, vão ser condenadas. Mas a palavra deve ser pregada, e a Bíblia diz, pregue a palavra instes, a tempo e fora de tempo. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar para o soberano vazio, ou seja, é como a chuva que cai e
produz o que Deus determinou que produzisse. E a palavra também, ela jamais volta vazia. Ainda que alguém venha a desprezar a palavra, ainda que alguém venha ridicularizar um pregador do Santo Evangelho, todavia a palavra, ela cumpriu o seu propósito, o propósito de alertar e o propósito de ser ministrada sobre aquela vida. No item 2, é preciso buscar ao Senhor. Então, no versículo 6 do capítulo 55, está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor em meio à oração e um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos a resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado. Então, ele deixou claro, né? A quem pede será dado, e quem busca encontrará, e quem bate, a porta se abre. Então, ele deixou muito claro em São Mateus capítulo 7, versículo 7. O Senhor Jesus então confirma, no versículo 8, ele confirma dizendo assim, ó: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então, nós devemos buscar o Senhor. Certa feita, Jesus falou assim, ó: vocês são tímidos e não me pediste nada. Então, nós devemos pedir a Deus com confiança, com convicção e segundo a vontade dele, é claro, né? Porque também Tiago escreveu: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para gastar nos seus deleites. Aí o Senhor sabe que isso trará até prejuízo para nós, né? No item 3 aqui, é preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Então, Ele é poderoso em perdoar. Então, diz assim, né? Isaías 55:7: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, Deus é grandioso em perdoar. Perdoar quem? O homem ímpio, o homem maligno. Então, nós não podemos esquecer que nós viemos do mundo e que nosso coração estava voltado para as coisas erradas. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são mais elevados que o nosso pensamento. Assim está escrito lá em Isaías 58, 55, né? Versículo 8 e 9. Os pensamentos de Deus, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Alguém vai dizer: pastor, eu só tenho pensamento bom. Sim, mas o pensamento de Deus ainda é muito melhor. Por quê? Porque o pensamento de Deus não visa apenas as coisas terrenas, mas visa as coisas espirituais e eternas. Por isso o propósito de Deus é maior e devemos confiar nele. A oração do Pai Nosso é bem clara: seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Então a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa vida. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele. Então, aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele experimenta todas estas maravilhas, né? Que são dadas por Deus e estão prometidas, são promessas. Na parte 2 aqui agora, as promessas, agora na parte 2, as promessas, com o título, né? As promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia, no item 1, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete, né? Nós vamos ver Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor fazendo promessas grandiosas para os patriarcas e dizendo, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua parentela, ou seja, essa promessa é condicional, tem que sair da parentela. Também diz assim: da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, ou seja, você vai caminhando e eu vou te mostrar a terra. Far-te-ei uma grande nação, é promessa. Abençoar-te-ei, é promessa. Engrandecerei o teu nome, serás uma bênção, é promessa de Deus. Outra promessa que está de pé até nos dias de hoje, versículo 3 aqui, ó: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, de Abraão veio Jesus e Jesus, ele abençoou todas as famílias da terra. Olha como que a promessa de Deus é poderosa e permanece de pé até nos dias de hoje. No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Então nós vamos ver na morte de Jesus, nascimento de Jesus, morte de Jesus, o cumprimento cabal das profecias do Antigo Testamento. Ainda no Novo Testamento, Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, né?
para com os seus fiéis e que dormem no Senhor. Então, os fiéis que dormem no Senhor, Paulo foi bem claro em dizer, né, em Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, versículo 13 ao 18, ele deixa bem claro: olha, os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados para a vinda do Senhor. Então, quando Jesus arrebatar a igreja, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e os que ficarmos vivos seremos transformados e subiremos juntamente com eles nos ares a encontrar com o Senhor nas nuvens, confortai-vos uns aos outros. Isso é promessa, isso é que o apóstolo Paulo deixou claro. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém ou com algo. Então Deus se comprometeu. O próprio Jesus diz lá em São João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu vier, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus prometeu levar-nos para morar com ele, diz que há muitas moradas. No item 2 aqui, Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus propósitos, em seus próprios atributos incomunicáveis. Então, ou seja, Deus é onipotente, tem todo o poder, é onisciente, sabe todas as coisas, é onipresente, está presente em todos os lugares. Então, esses atributos só pertencem a Deus. Nem mesmo, né, o querubim ungido da guarda para proteger, que desobedeceu a Deus e caiu do céu e arrancou uma terça parte dos anjos, nem ele tem esses atributos, viu? Nem o maior anjo no céu tem esse atributo. Esse atributo é apenas o Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso. Com atributos incomunicáveis nos referimos aos atributos que o ser humano algum pode ter, né, e nem compreender na sua imensidão. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder, o ser humano não pode estar em todos os lugares, o ser humano não pode conhecer todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza, por isso ele não falha, não muda. Deus não muda. Por que Deus não muda? Porque não tem necessidade de mudar, ele já conhece o passado, o presente e o futuro. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isso aqui está mostrando o poder do Todo-Poderoso. No item 3, Deus zela. No item 3, Deus zela por sua palavra, como vimos em Isaías 55, a palavra que sai da boca de Deus, né? Ela tem um propósito determinado para se cumprir. Então ele deixou bem claro isso, ele disse assim, ó, assim será a palavra que sair da minha boca. Não, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Então assim como a chuva, como a neve, Deus deu o exemplo de coisas que a pessoa, que o ser humano conhece, e vê a chuva caindo, fazendo um efeito maravilhoso, que produz, que rega a terra, que enche os rios, lençóis freáticos. Deus falou, a minha palavra é da mesma forma, ela não volta vazia, ela fará aquilo para quem enviei. Então a palavra de Deus é fiel. Aqui está embasado a fidelidade, de Deus, e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Isaías a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. E diz assim, né, para o profeta Jeremias, aliás, ele diz assim, ó, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que vês, Jeremias? Deu uma visão a Jeremias. E Jeremias responde, vejo uma vara de amendoeira. Então o Senhor responde para ele, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias com aquela preocupação toda, né, de levar a palavra. Não, eu ainda sou um menino, e o Senhor então ali tocando nele, fazendo dele um grande profeta. E agora pergunta, o que tu vê, o que você está vendo? Quando ele fala a visão, Deus diz para ele, só viste bem, eu velo sobre a minha palavra, eu vou fazer cumprir. Ou seja, você vai profetizar, você vai abrir a boca, você vai pregar, mas quem vai fazer a obra, quem vai transformar sou eu. Parte 3, tipos e propósitos. Agora na parte 3 da nossa lição, o título é Tipos e Propósitos das Promessas de Deus. No item 1, promessas incondicionais. E depois nós temos as promessas condicionais. Quais são as incondicionais? As promessas incondicionais são aquelas que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Isso, de qualquer forma, aconteceria. Por quê? Porque Deus prometeu, era incondicional essa promessa. Alguém diz, mas pastor,
E se ele não achasse Maria, e se ele não achasse José, ele já tinha achado Maria e já tinha achado José, quando ele chama Abraão e faz aquela promessa que eu li aqui no decorrer dessa lição, dizendo assim, ó, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, vai da sua descendência uma mulher dará luz ao Messias. Então o local do nascimento de Jesus também foi predito, né, que seria Belém Eufrata. É uma cidadezinha pequena, humilde, mas já estava previsto. E que Jesus seria chamado de Emanuel, Deus conosco, já deixou claro lá em Isaías 7,14. Depois Deus confirma essa promessa à jovem Maria. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardam seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos no arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, a transformação dos vivos no arrebatamento, seremos transformados em corpo glorioso. Isso é o que? Isso é promessa, que está em Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. E Paulo dá essa orientação para eles, por quê? Porque eles eram um povo muito fiel, estava buscando a Deus e aguardava a vinda de Jesus já para aquele tempo. E quando uma pessoa, né, um servo da igreja morria, eles entristeciam e diziam, oh, não esperou a promessa. E Paulo falou, não, esse já está garantido, quem morre em Cristo já está garantido. E muitas outras profecias que haverão de se cumprir, que são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Ou seja, se um pastor permanecer fiel ou não, a palavra se cumpre. Se uma igreja permanecer fiel ou não, a palavra se cumpre. Se alguém falar que crê, a palavra se cumpre. Se alguém falar que não crê, a palavra se cumpre. Por quê? Porque são promessas incondicionais. Agora, existem as promessas no item 2. Existem as promessas condicionais. Qual é a diferença? É que as condicionais, elas dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais. Por exemplo, promessa de saúde ao povo judeu. Essa promessa é condicional. Diz assim, ó, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto aos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, se vocês forem obedientes, terão saúde. Outras, vamos dizer que, vamos falar demais, variadas promessas condicionais, também a obediência do povo. Deuteronômio 28:1 deixa claro que, ó, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, e guardar a palavra, obedecer, que hoje eu te ordeno, e te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, tem pessoa que quer ser exaltada, quer ganhar a bênção, mas não quer obedecer. Promessa de receber o perdão de Deus também é condicional. Espera aí, pastor, não é possível. Para Deus me perdoar é condicional? É de acordo com a palavra. Como é que está dizendo aqui, ó? A Bíblia Sagrada é bem clara. Diz assim, ó, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. A oração do Pai Nosso é bem claro, né? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os que me têm ofendido. Então nós temos que ficar atentos e pedir a Deus força para perdoar, por mais difícil que seja. O Espírito Santo te ajudará a perdoar e dar a volta por cima. No item 3 aqui, o propósito. Qual é o propósito das promessas de Deus? Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Então Deus está sempre estabelecendo aliança com o homem, né? Estabeleceu com Noé, estabeleceu primeiro com Adão, depois estabeleceu com Noé, estabeleceu com Davi, com Abraão, ao longo do tempo. E essa aliança final agora, né, que através do Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós estamos agora na dispensação da dispensação do Espírito Santo, em que o próprio Jesus enviou o Espírito Santo para preparar a igreja. Então nós estamos debaixo de uma aliança com Deus. Segundo, reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe uma oportunidade por meio de um justo Noé. Então, na época de Noé, a degradação foi tão grande ali, foi tão grande, que o Senhor Deus falou, né? Olha, eu vou exterminar a raça humana. Mas viu Noé, e através de Noé, ele estabeleceu uma nova aliança com a humanidade. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Então Deus faz aliança com Abraão. Ali nós chamamos de dispensação da família, né? Da dispensação patriarcal da família, onde Deus chama Abraão e diz para ele, olha, vai nascer
nascer alguém de você que abençoará todas as famílias da terra. Além desse, certamente, um dos grandes propósitos de Deus é fazer promessas e realizá-las. Tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar seu relacionamento com o homem. Então Deus tem prazer em fazer promessas e cumpri-las para mostrar o quanto Ele ama a cada um de nós. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Então creia nas promessas do Senhor, creia naquilo que Deus tem falado com você através da palavra de Deus. Cuidado com profetadas que muitas vezes a pessoa está emocionada, a pessoa gosta muito de você e quer profetizar alguma coisa somente para agradar o teu ego e você coloca aquilo no coração e não é o que Deus mandou. Então cuidado com isso. Conclusão, Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo ou com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento das promessas, mas o mais relevante deles é estreitar o relacionamento todo-poderoso com cada um de nós e mostrar a cada um de nós o quanto Ele nos ama e tem propósito, né, fiel e maravilhoso sobre as nossas vidas. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1. Por que a palavra de Deus não retorna para Ele vazia? A palavra de Deus não pode retornar para Ele vazia porque Ele é o soberano e Ele é zeloso, Ele vela sobre a sua palavra. Então Ele mesmo cuida para que a sua palavra se cumpra. Na pergunta 2, em relação à promessa, o que é dominante no Novo Testamento? No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Nós podemos ver no nascimento de Jesus, na vida de Jesus, na morte de Jesus, cada detalhe daquelas profecias cumpridas. O que queremos afirmar quando mencionamos a palavra promessa? Podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito, né, de Deus comprometer-se com algo, com alguém. Então, uma promessa feita por Deus é um compromisso que Deus está assumindo, né, para conosco. Pergunta 4, o que são promessas incondicionais de Deus? Incondicionais são as que independem de circunstâncias ou do homem ou daquilo que o homem quer ou pensa. Ele pode até orar, mas a incondicional ela vai cumprir. Por exemplo, o arrebatamento vai se cumprir. Não adianta alguém orar e falar, Senhor, arrebata depois da manhã ou arrebata em tal data, porque eu preciso de... Não, o arrebatamento se irá acontecer. São promessas incondicionais que independem da vontade do homem. Pergunta 5, o que são promessas condicionais? Essa já depende do quê? Da obediência do homem. São promessas condicionais. Eu vou te abençoar, eu vou te guardar, você vai morar comigo na eternidade, mas tem uma condição. Qual é? Você tem que obedecer. É igual o perdão. Como é que eu vou entrar no céu sem perdão? Ele me perdoa? Sim. Depende do quê? Depende que eu também perdoe meu semelhante. Então isso é uma promessa condicional. O Senhor perdoará você desde que você perdoe também o seu semelhante. A oração do Pai Nosso é clara. Amém? Então nós vamos percorrer todo esse quarto trimestre falando sobre as promessas de Deus e desfrutando dessas promessas. Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.